A energia estranha que surge quando a riqueza se aproxima. Napoleon Hill escreveu que toda mudança externa é precedida por uma mudança interna e que essa mudança começa com uma pressão invisível que força o indivíduo a se mover. Essa pressão não é sofrimento, é preparação, é alinhamento, é o universo reorganizando as peças que você não vê. E quando a riqueza está próxima, seja uma oportunidade, um cliente, uma ideia, um novo ciclo, uma porta espiritual, o campo energético ao redor de você se agita. Como se um vento começasse a soprar antes da tempestade. Mas a tempestade, neste caso, é de abundância. Muitas pessoas erram aqui porque confundem esse movimento com algo negativo. Acham que algo está errado, acham que estão perdidas, mas na verdade é exatamente o oposto. Quando a vibração interna muda para um nível mais alto, tudo o que está desalinhado com ela começa a se desmanchar. Relacionamentos se afastam, hábitos perdem sentido, o trabalho atual parece apertado demais, o corpo fica inquieto, a mente pede silêncio, a alma pede espaço. A energia estranha é isso, o prenúncio, o aviso, o sinal antes do sinal. E hoje você vai entender cada detalhe desse processo. Porque quando você reconhece a energia que antecede a prosperidade, deixa de lutar contra ela e começa a caminhar com ela. E é aí que tudo acelera. Quando Napoleon Hill dizia que a prosperidade começa no invisível, ele não estava falando de metáforas espirituais. Ele estava descrevendo um processo psicológico, emocional e vibracional real, detectável e repetitivo em todas as histórias de riqueza. Existe um momento em que a vida começa a te pressionar silenciosamente, como se uma força externa reorganizasse a sua rotina, seus pensamentos, seus relacionamentos e até seus sentimentos. E essa pressão não aparece como bênção imediata, mas como uma inquietação difícil de explicar. É uma sensação estranha, como se algo estivesse mudando por dentro antes que qualquer mudança fosse percebida por fora. Você acorda já sentindo que algo vai acontecer. Não sabe o quê, não sabe quando, não sabe como, mas sente que o mundo ao seu redor está se movendo em outra velocidade. Sente que portas que antes pareciam trancadas agora começam a vibrar do outro lado. Sente que sua mente está chamando por novos comportamentos, enquanto seus hábitos antigos começam a ficar desconfortáveis como roupas que não servem mais. Napoleon Hill chamou isso de distúrbio criativo. É como se o universo começasse a mexer de propósito nos seus padrões internos, te obrigando a abandonar pensamentos antigos para abrir espaço mental para ideias que vão gerar riqueza. Você começa a perder a paciência com ciclos que antes tolerava. Começa a sentir repulsa por conversas medíocres. Começa a perceber que certas pessoas drenam sua energia. Começa a notar que seu corpo te envia alertas. Cansaço repentino, sensibilidade emocional, vontade de silêncio, necessidade de proteção espiritual. Tudo isso é sinal. Nada disso é perda. Tudo isso é confirmação de que você está sendo realinhado para receber algo maior. E aqui está a parte mais importante. Antes da riqueza se aproximar fisicamente, ela se aproxima energeticamente. Primeiro, sua vibração muda. Depois, seus pensamentos mudam. Depois, seu comportamento muda. Depois, seus resultados mudam. E entre a mudança da vibração e a mudança dos resultados, existe esse intervalo estranho, desconfortável e poderoso chamado transição. É aquele período em que a vida parece silenciosa demais, lenta demais, apertada demais. Parece teste, parece abandono, parece bloqueio, mas é alinhamento. É o momento em que Deus cala o barulho externo para fazer você ouvir a direção interna. É o momento em que o universo desinstala as versões antigas de você para instalar a versão que vai segurar o nível de riqueza que está chegando.
É também o período em que portas erradas se fecham sem explicação. Negócios que não tinham futuro desmoronam. Pessoas se afastam, projetos murcham. O que você acreditava que duraria entra em colapso. E isso dói. Mas essa dor não significa que deu errado. Significa que finalmente começou a dar certo, porque nada novo entra enquanto o velho ocupa espaço. É exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque não reconhecem a energia pré-prosperidade. Confundem desconforto com fracasso, confundem silêncio com abandono, confundem perda com punição. Mas o que está realmente acontecendo é uma preparação. E se você está ouvindo isso agora, eu te digo algo com absoluta convicção espiritual. Ninguém chega aqui por acaso. Este é um sinal direto para você. Se já sentiu essa energia estranha nos últimos dias, semanas ou meses, comente aqui agora. Eu sinto a mudança chegando. Eu quero saber quem está passando por esse processo. Agora vamos entrar ainda mais fundo. Quando a energia da riqueza começa a se aproximar, ela não chega com fanfarra, não chega com brilho imediato, não chega anunciando vitória. Ela chega silenciosa. Ela chega como leve incômodo, como se algo dentro de você soubesse que está prestes a mudar. Mas sua mente ainda não entende a dimensão dessa mudança. É uma espécie de vibração prévia, parecida com o vento que passa antes da chuva pesada. Você não vê a chuva, mas sente o vento. E esse vento é o prenúncio. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com um estado mental específico e que esse estado se manifesta antes que qualquer evidência externa apareça. Ou seja, a vida começa a te avisar através de sensações, intuições, coincidências repetidas, pressões internas e até rearranjos inesperados no seu cotidiano. Você começa a perceber que certas conversas não te interessam mais, que certas distrações perdem a graça, que certas pessoas parecem distantes mesmo estando perto. Você não está ficando estranho, você está sendo puxado para um próximo nível. A energia da prosperidade exige espaço. E para criar esse espaço, ela empurra para longe tudo o que não combina mais com seu futuro. Por isso, você pode sentir vontade de ficar mais sozinho, mais introspectivo, mais seletivo. É o espírito te recolhendo para uma reconstrução interna. Ao mesmo tempo, suas emoções ficam mais sensíveis. Pequenas coisas te irritam, outras te emocionam, outras te esgotam. É como se seu sistema estivesse fazendo uma limpeza fina, tirando poeiras internas que você ignorou por anos. Nada disso é aleatório. Seu coração está sendo alinhado com a capacidade de receber, porque riqueza não é apenas dinheiro, é preparo, é responsabilidade, é mentalidade, é visão. Deus nunca envia algo grande para alguém que ainda está preso em padrões pequenos. Então ele mexe, ele desloca, ele incomoda, ele silencia, ele remove, ele reorganiza você por dentro. E talvez o mais estranho de tudo, durante esse período, você sente um misto de ansiedade e paz. Ansiedade porque algo está mudando. Paz porque, no fundo, você sabe que é bom. É como caminhar no escuro segurando uma lanterna. Você não vê o caminho inteiro, mas vê o próximo passo. E o próximo passo sempre aparece. Hill chamava isso de intuição orientada. Aquela voz interna que diz: continue, mesmo que você não entenda, mesmo que você tenha medo, mesmo que pareça ilógico. E aqui vem o ponto mais poderoso. Quanto mais a riqueza se aproxima, mais sua vida começa a travar propositalmente. Coisas que antes fluíam começam a dar errado. Planos antigos param de funcionar. O dinheiro fica apertado. O emocional oscila. E isso não é ataque, não é azar, não é retrocesso, é poda. Toda árvore que vai crescer precisa ser podada. A maioria das pessoas interpreta essa poda como fracasso e então desiste exatamente no momento em que estava prestes a prosperar.
Elas não percebem que essa energia estranha é o anúncio da colheita. Se você está vivendo um período em que nada faz sentido, em que tudo parece instável, em que caminhos antigos perderam brilho, entenda, você não está quebrando. Você está sendo empurrado para um nível mais alto. A vida não está desmoronando, ela está se rearranjando. E riqueza, antes de aparecer em números, aparece em sinais. Agora me diga nos comentários, você já sentiu isso nos últimos dias? Essa resposta abre portas dentro de você. Prepare-se, porque na próxima parte você entenderá por que algumas pessoas sentem essa energia mais forte do que outras e como reconhecer, sem sombra de dúvida, que você está no limiar de um salto financeiro. A diferença entre aqueles que reconhecem a aproximação da riqueza e aqueles que seguem cegos está na percepção da energia. Algumas pessoas passam pela vida inteira sem notar esses sinais sutis e continuam vivendo na mesma vibração mediana, esperando milagres externos, culpando o mundo, reclamando da falta. Outras, porém, percebem cada movimento, cada leve alteração emocional, cada coincidência repetida, cada intuição que insiste em chamá-las. Esses são os que Hill chamaria de indivíduos alinhados. São os que aprendem a ler a energia antes que o dinheiro apareça. Antes que as oportunidades externas surjam, eles sentem internamente. A riqueza não começa no banco, começa no corpo, na mente, no espírito. E a energia estranha que você sente é a assinatura disso. A vida te dizendo que algo grande está prestes a entrar. Você sente inquietação, sente excitação misturada com medo, sente pressa e lentidão ao mesmo tempo. Você sente que deveria agir, mas ainda não sabe como. Esse é o espaço entre o velho e o novo, o intervalo entre quem você era e quem você se tornará. É o momento em que a intuição se intensifica. Hill escreveu que o sexto sentido, ou o instinto financeiro, se manifesta quando a mente consciente está alerta, quando a fé é cultivada e quando você se posiciona de forma alinhada. Por isso, a energia estranha não é confusão, é inteligência do universo. É um aviso para você afinar seus pensamentos, suas decisões e sua visão. É o chamado para que você pare de resistir e comece a perceber. O corpo também participa desse processo. Você sente tensão física sem motivo aparente, uma leve dor de cabeça, inquietação, alterações de sono, fome irregular, sensação de pressão no peito ou no estômago. Tudo isso é sinal de que sua vibração está mudando, que sua mente subconsciente está sendo programada para reconhecer oportunidades que antes passariam despercebidas. E quanto mais você resiste, mais intensa se torna essa energia. Quanto mais você luta para manter tudo igual, mais a vida te empurra para a transformação. É inevitável. Hill dizia que a riqueza não bate na porta de quem não se prepara. Ela entra na vida de quem sente a mudança, entende os sinais e age de acordo. Você pode ignorar, duvidar, reclamar, mas a energia continuará atuando, ajustando, alinhando. E aqueles que percebem cedo podem acelerar o processo, utilizando a força dessa energia ao seu favor, enquanto os outros apenas a sentem como pressão, frustração ou medo. Você também pode notar sinais externos, pequenas coincidências que se repetem, portas que se abrem quando você menos espera, encontros inesperados, mensagens que parecem direcionadas para você, ideias surgindo do nada. Tudo isso são ecos da energia pré-prosperidade. Hill chamaria de sincronismos que antecedem a realização. E reconhecer esses sinais muda tudo. Você começa a tomar decisões melhores, a perceber oportunidades antes de todo mundo, a sentir confiança sem razão aparente. Você deixa de agir com base no medo e começa a agir com base na intuição. A energia estranha, então, deixa de ser estranha. Ela se torna familiar.
ela se torna sua aliada. Ela passa a guiar cada passo, cada escolha, cada atitude, como uma bússola interna que só você consegue ler. E é aí que a magia acontece. Quando você entende que o desconforto não é azar, que a inquietação não é falha, que a pressão não é punição, tudo muda. Você não está à mercê da vida, você está caminhando com ela, alinhado, sincronizado, preparado para receber a riqueza que já está vindo. Se você já sentiu isso, digite agora nos comentários: estou pronto para a riqueza. Essa afirmação, ainda que simples, conecta você diretamente à energia que vai gerar resultados concretos. Porque reconhecer o sinal é a primeira etapa de manifestar aquilo que é seu por direito. Na próxima parte, você vai aprender como usar essa energia para acelerar a chegada da riqueza, aplicando princípios que Napoleon Hill descreveu e que poucos entendem completamente. Chegou o momento de entender como transformar a energia estranha em poder real. Agora que você sente a inquietação, que percebe a intensidade das coincidências, que nota a pressão interna e a necessidade de mudança, é hora de agir. Napoleon Hill ensina que riqueza não é apenas receber, é alinhar mente, corpo e espírito para que a abundância encontre espaço para se manifestar. Por isso, cada sensação que você tem, cada pequeno desconforto, cada intuição insistente é uma ferramenta. O primeiro passo é observar sem julgar. Não reclame, não tente racionalizar tudo, simplesmente perceba, aceite que algo está mudando. Reconheça a energia. Chame isso de pré-abundância, se quiser. Diga para si mesmo: estou sentindo a aproximação da minha riqueza. Estou pronto para recebê-la. A simples verbalização altera a frequência interna e cria alinhamento. O segundo passo é revisar suas crenças sobre dinheiro. Hill alerta que nada externo se manifesta se há bloqueios internos. Pergunte-se: o que penso sobre riqueza? Estou preparado para prosperar? Tenho medo de falhar ou de receber demais? Tudo isso precisa ser examinado. É nesse momento que a energia estranha se manifesta com maior intensidade, porque o universo está testando sua capacidade de lidar com ela. Se você resiste, ela aumenta a pressão. Se você observa e ajusta, ela se transforma em impulso. O terceiro passo é tomar decisões coerentes com a abundância. Pequenas ações que refletem confiança, planejamento e coragem indicam à vida que você está pronto. Isso pode ser investir em conhecimento, abrir portas para novos contatos, melhorar hábitos financeiros ou até dizer não a situações que não servem mais para seu crescimento. Cada decisão alinhada multiplica a energia positiva ao seu redor. Hill enfatiza que a riqueza é a consequência natural de uma mente e espírito ajustados. Ou seja, não é sorte, é alinhamento, percepção e ação. Você também deve desenvolver a capacidade de sentir sinais externos. Sincronicidades não são coincidências. Quando você percebe a mesma mensagem várias vezes, ou encontra repetidamente alguém ou algo que desperta uma ideia, é o universo mostrando caminhos. Hill chamava isso de inteligência invisível, trabalhando junto com você. E quanto mais você pratica, mais fácil fica de distinguir a energia da riqueza da ansiedade comum. É um exercício diário de percepção, atenção e disciplina emocional. Além disso, é o momento de praticar visualização intensa. Imagine-se vivendo a abundância que deseja. Sinta o prazer, a liberdade, a segurança, a alegria de ter sua prosperidade plena. Quanto mais realista e detalhada for sua visualização, mais seu corpo e mente começam a operar na frequência da riqueza, acelerando sua chegada. E aqui está o ponto mais transformador. Quando você se torna aliado dessa energia estranha, ela deixa de ser estranha. Você passa a entendê-la, a interpretá-la e a canalizá-la. Cada sinal que antes era desconforto passa a ser guia.
Cada impulso que parecia confuso passa a ser direção. Cada mudança inesperada deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade. Hill escreve que os milionários e grandes realizadores reconhecem e seguem a energia que anuncia prosperidade antes mesmo que resultados concretos apareçam. Eles perceberam que a riqueza chega primeiro como sensação, depois como ideia, depois como ação e, finalmente, como resultado. Você também pode operar assim, mas para isso é necessário atenção plena, coragem e disciplina emocional. Sem isso, a energia se dissipa, oportunidades passam despercebidas e o ciclo recomeça. Se você já percebeu mudanças sutis nos últimos dias ou semanas, escreva nos comentários: eu estou alinhado com a minha prosperidade. Isso ativa sua consciência de abundância e fortalece a conexão com o fluxo que está prestes a se materializar. Na próxima parte, você vai descobrir por que algumas pessoas avançam rapidamente nesse estágio e outras não, e como não perder a chance que a energia estranha está trazendo. Chegou o momento de revelar o que diferencia aqueles que prosperam rapidamente daqueles que continuam presos ao desconforto da energia estranha. A verdade é simples: percepção e alinhamento são tudo. Hill explica que o universo responde primeiro à vibração, depois à intenção e só por último à ação. Ou seja, se você sente a energia pré-prosperidade, mas não reconhece seu significado ou resiste a ela, continuará em ciclos de frustração. Se, porém, você interpreta cada sinal, cada coincidência, cada desconforto como alerta de que sua riqueza está prestes a chegar, você entra no fluxo, e o fluxo acelera tudo: decisões, ideias, conexões, oportunidades. A riqueza se torna inevitável, porque você parou de lutar contra o vento e começou a voar com ele. Durante este estágio, Hill alerta sobre um fenômeno que poucos entendem. A resistência interna intensifica a pressão externa. Se você mantém pensamentos de dúvida, medo ou culpa, a energia estranha se torna mais intensa, trazendo inquietação, ansiedade, até pequenos problemas que parecem surgir do nada. Isso não é azar, não é punição, não é rejeição. É o universo ajustando o seu alinhamento. Cada desconforto é um teste de maturidade espiritual e mental. Cada sensação estranha é um convite para elevar a frequência, limpar crenças limitantes e tomar decisões que reflitam confiança e propósito. É a hora de agir com sabedoria e não com pressa ou medo. Hill afirmava que a mente clara, focada e disciplinada reconhece a energia e a transforma em ação efetiva, enquanto a mente distraída perde oportunidades, mesmo que os sinais sejam claros. Outro ponto crucial é a capacidade de discernir sinais internos e externos. O universo não fala em palavras, mas em sincronicidades, impulsos, ideias inesperadas e mudanças de comportamento. Quando você percebe isso, consegue antecipar o movimento das oportunidades. Hill descreve que aqueles que dominam essa habilidade possuem uma espécie de radar da abundância. Eles sabem quando se aproximar de pessoas certas, quando recuar de situações que não servem, quando investir seu tempo e energia. A energia estranha se torna uma bússola. Ela guia sem que você precise entender completamente os caminhos. E é exatamente aqui que muitos desistem. Confundem desconforto com fracasso, silêncio com abandono, mudanças com caos. Mas a realidade é que o universo está organizando tudo para você prosperar. Se você deseja acelerar este processo, Hill recomenda a prática diária de visualização, afirmação e gratidão estratégica. Visualize sua riqueza como se já estivesse presente. Afirme verbalmente sua capacidade de receber, de criar, de multiplicar. E pratique gratidão pelo que já tem, porque a gratidão ativa vibração positiva e abre espaço para receber mais. Quando você combina percepção da energia, ação coerente e vibração elevada,
cria um campo irresistível de prosperidade. A energia estranha deixa de ser incógnita, ela se torna uma aliada silenciosa, um guia confiável, um prenúncio da abundância que já se aproxima. E é neste ponto que sua vida muda para sempre, porque você aprendeu a transformar sinais invisíveis em resultados concretos. Se você já sentiu isso e quer acelerar sua prosperidade, digite nos comentários: "Eu confio no fluxo da minha riqueza". Essa afirmação ativa seu campo de energia e conecta você diretamente à frequência de abundância que está prestes a se manifestar. Na próxima e última parte, antes da parte extra, você vai descobrir como fechar o ciclo da energia estranha e transformar todos esses sinais em resultados financeiros concretos, rápidos e duradouros. Agora chegamos ao estágio final da energia estranha. O ponto em que ela deixa de ser apenas um anúncio e se transforma no portal pelo qual a riqueza realmente entra. Napoleon Hill sempre ensinou que a prosperidade não aparece de repente. Ela madura por dentro antes de florescer por fora. Quando você sente essa vibração estranha, diferente, intensa, é porque a raiz da sua nova realidade já se formou. A manifestação externa é apenas uma questão de tempo, foco e alinhamento. E aqui, neste último passo, você vai entender como transformar essa energia em resultados concretos, palpáveis, financeiros. A primeira chave é entender que a riqueza gosta de clareza. Se sua mente está bagunçada, se suas emoções oscilam, se seus objetivos são confusos, a energia estranha continua girando ao seu redor, mas não encontra um ponto de aterrissagem. Hill dizia que a mente não dirigida é uma arma contra si mesma. Quando você define com clareza o que quer, quanto quer, por que quer e o que está disposto a fazer por isso, a energia que antes parecia caótica se organiza. Ela se transforma em foco, em direção, em movimento. A prosperidade precisa de um recipiente. O recipiente é sua clareza. A segunda chave é agir no impulso certo. Não é agir com pressa, não é agir com medo, não é agir por desespero. É agir no momento exato em que sua intuição avisa: agora. Hill chamava isso de oportunidade sensível ao tempo. Muitas vezes, a energia estranha está te preparando para esse momento. Você sentiu inquietação? É porque algo vai se apresentar. Você sentiu um impulso forte de mudar algo? É porque aquela mudança é o gatilho da manifestação. Você sentiu vontade de estudar algo novo, de iniciar algo diferente, de abandonar um hábito antigo? Isso é direção espiritual. Isso é mão divina no seu caminho. A terceira chave é fechar a porta do passado. A energia estranha só existe porque você está sendo empurrado para uma versão maior de si mesmo. Mas não há crescimento real enquanto portas antigas continuam abertas. Ciclos incompletos drenam energia, drenam foco, drenam prosperidade. Hill afirmava que o fracasso persistente, muitas vezes, é apenas falta de coragem para encerrar o que precisa ser encerrado. Riqueza exige espaço. Porta aberta para o passado bloqueia a porta do futuro. Cada decisão de encerramento abre uma nova rota de prosperidade. A quarta chave é não fugir da expansão. Quando a riqueza está chegando, você se sente maior do que seu ambiente atual. Começa a pensar diferente, agir diferente, sentir diferente. Muitos se sabotam aqui, tentando voltar para a vida pequena, porque se assustam com a expansão. Mas você não está expandindo por acaso. É Deus te preparando para carregar aquilo que você pediu. É a vida te testando para ver se você está pronto. É seu espírito te mostrando que existe mais, muito mais, esperando por você. E a quinta chave é a mais profunda. A energia estranha some quando a riqueza se instala. E isso é mágico. Aquela ansiedade leve desaparece. A inquietação se transforma em entusiasmo. O silêncio interno vira direção. As coincidências se intensificam.
As pessoas certas começam a aparecer. O dinheiro começa a circular. As oportunidades se multiplicam. O que antes parecia caos revela-se como orquestra espiritual, guiando cada parte do seu caminho. Neste momento final, eu te peço algo importante para consolidar essa vibração. Escreva nos comentários: eu aceito a riqueza que está chegando. Isso não é só uma frase, é um decreto, é um alinhamento, é uma permissão que você dá para o universo agir em seu favor. E agora prepare-se, porque na parte extra eu vou te entregar um material profundo, aplicável, com até 16.000 caracteres, repleto de exemplos práticos, chaves espirituais, metáforas e direções financeiras para transformar essa energia estranha em prosperidade real, estável e acelerada. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é consumo de conteúdo, é travessia. A energia estranha que você sentiu não veio para te confundir, veio para te preparar. Napoleon Hill foi claro: quando a mente se alinha, o invisível começa a trabalhar a seu favor. E agora, tudo se encaixa. O desconforto foi o aviso, o silêncio foi o ajuste, as perdas foram a limpeza, a inquietação foi o empurrão. A riqueza não chega fazendo barulho, ela chega exigindo maturidade. A partir deste ponto, você não precisa correr atrás, precisa sustentar. Sustentar a clareza, sustentar a decisão, sustentar a fé prática. O universo responde a quem mantém o padrão quando ninguém está olhando. Se você sente paz misturada com expectativa, é porque o ciclo fechou. O que vem agora não pede desespero, pede constância. Assuma, você está pronto. Aceite. A energia muda quando você muda o papel. De buscador para receptor, de dúvida para direção, de espera para ação consciente. A riqueza reconhece quem reconhece o sinal. E você reconheceu. Se este vídeo te atravessou, curta, compartilhe e se inscreva. Quando você espalha a mensagem volta multiplicada. Escreva nos comentários: eu sustento a vibração da prosperidade. Isso sela o acordo. O invisível já ouviu.